Essa escalada do conflito espiritual provoca um acelerado aumento da oposição. Oposição que começa no lar, na própria família de Cristo. Observa Marcos que quando Jesus foi para casa, os parentes saíram para o prender porque diziam, está fora de si. Isso está em Marcos 3, capítulo 3, versículo 21. Em seguida, os escribas que haviam descido de Jerusalém acusavam também Jesus, afirmando que ele estava possesso de Beelzebu e é pelo maioral dos demônios que ele expulsa os demônios. Ao que Jesus respondeu, no capítulo 3, do versículo 23 ao 27 do mesmo livro de Marcos. Como pode Satanás expulsar a Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantar contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo e só então lhe saquear a casa. Segundo Marcos, tudo leva a crer que é a casa de Israel que Jesus considerava como uma casa dividida, um reino dividido. Ele lutava abertamente contra Satanás, que acreditava ter tomado a própria casa de Deus, que ele veio para purificar e retomar. Jesus queria amarrar o inimigo e saquear-lhe a casa. Quanto à acusação dos escribas de que estava possuído pelo espírito dos demônios, Jesus devolveu-lhes a mesma acusação de possessão pelo demônio e advertiu-os, dizendo que eles pecavam tão profundamente que selavam a sua própria condenação. Marcos 3, versículo 28 ao 30. Porque afirmavam que quem quer que tenha atribuído o trabalho do Espírito de Deus a Satanás, cometeu o único pecado imperdoável. Quando ele diz, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Marcos, de maneira deliberada, insere essas cenas do conflito de Cristo com os escribas entre dois episódios que lhe mostram também o conflito com a própria família. Logo após essas cenas, diz o texto grego de Marcos, que os membros da família, que haviam antes declarado que ele estava fora de si e haviam tentado prendê-lo, isso está no mesmo livro de Marcos, do capítulo 3, versículo 21, chegaram à casa onde ele pregava a uma grande multidão e pediram para falar-lhe, e Jesus repudiou-os. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à sua procura. E correndo os olhos pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Marcos capítulo 3, versículo 31 ao 35. Tendo formado uma nova família e nomeado 12 novos líderes para Israel, a fim de substituir os antigos, Jesus, sugere Marcos, reformou o povo de Deus. A partir desse ponto, Jesus discriminou com clareza entre aqueles que escolheu do círculo interno. E esses estranhos atraíam ainda mais enormes multidões, mas enquanto as ensinava, falava por parábolas enigmáticas, escondendo de propósito o sentido de todos, menos dos seus íntimos. Como, por exemplo, o que acontece no capítulo 4 do livro de Marcos, do versículo 1 ao 12. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e uma grande multidão se reuniu ao seu redor, e assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogavam a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Embora criticasse com frequência os discípulos, em Marcos 8,33,
Ele chegou a acusar Pedro de fazer o papel de Satanás. Jesus compartilhou com eles o segredo que escondia dos estranhos, pois esses últimos, diz ele, citando Isaías, sofriam de impenetrável cegueira espiritual. Criticado pelos fariseus e pelos escribas de Jerusalém por não viver segundo a tradição dos anciãos, porque ele e seus discípulos comiam sem lavar as mãos, Jesus, em vez de defender seus atos, atacou os críticos como hipócritas e os acusou de dar valor às tradições enquanto violavam os mandamentos de Deus. Em seguida, em público, questionou as leis de Cosé, mais uma vez explicando só aos discípulos o que tinha em mente. Jesus, convocando novamente a multidão, disse-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Não há nada fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogavam acerca da parábola. Então ele lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso? O que sai do homem, isso é o que o contamina, porque do interior do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, a inveja, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro. Marcos capítulo 7, do versículo 17 ao 23. Aqui Marcos quer mostrar que, embora Jesus desprezasse as leis de Cosé, que são as leis da pureza, que eram leis tradicionais, defendia em vez delas a purificação do coração, isso é, dos impulsos, dos desejos e da imaginação.